Vou deixar a perspectiva maximizada. Aqui a gente já falou para vocês que é interessante deixar metade da janela do Grasshopper aberta, metade do Rhino. Aí antes da gente começar a fazer, só algumas explicações básicas sobre funcionamento, a interface. Aqui vocês já devem saber, né, que botão direito vocês fazem o pan aqui no Grasshopper. Nós temos diversos componentes aqui em cima. Alguns são padrão, outros o Daniel instalou aqui já no computador dele. Ou seja, vocês podem instalar componentes também no Grasshopper. E aí tem uma página. O Rhino é um rinoceronte, né? E aí vários componentes têm nome de animais. E tem uma página que o nome é Food for Rhino, né? Que é comida para o Rhino. Que são esses componentes, né? Vocês podem baixar diversos componentes lá. A gente pode colocar o link lá no grupo, certo? E essa primeira aba aqui, esses componentes que estão... Tem esse ícone que é um hexágono preto com esses elementos aqui. Eles são componentes de importação de formas do Rhino. Vocês devem lembrar que a gente importou uma superfície, que é a superfície que vocês fizeram no algoritmo dos tijolos, né? Aquele componente era esse aqui. Cadê o Surface? Esse aqui, ó. Outra coisa. Tem esse... No menu Display, vocês estão vendo que aqui ele tem um ícone. No Display, ele tem a opção de visualizar com ícones ou o texto, certo? Em geral, quem está começando tem mais facilidade com o texto e com o tempo vocês podem passar para o ícone, certo? Então aqui Surface. E vocês devem lembrar que com o botão direito Set from Surface, vocês importavam a superfície para o Rhino, né, ou para o Grasshopper. Então, todos os componentes aqui dos hexágonos são componentes de importação. Ponto, vetor, círculo. Vocês devem lembrar que tem aquele componente ponto, que a gente importou um ponto que era o ponto atrator. Certo? Então, o que a gente pode fazer, e vocês já fizeram, no exemplo lá do ponto atrator, se a gente criar um ponto no Rhino, tá aqui, ele pode ser importado, set from point, para o Grasshopper. Tá lá. Só que como ele existe no Rhino, nós podemos mover esse ponto no Rhino e ele atualiza aqui no Grasshopper, porque ele está associado. Porém, se nós criarmos o ponto no Grasshopper, nós não podemos mexer ele no Rhino, que é o que acontecia lá com os tijolos, vocês tinham que dar o bake para poder mexer no Rhino, certo? Então, vamos criar um ponto no Grasshopper, para vocês verem a diferença. Bom, uma forma de incluir elementos aqui no Grasshopper é indo lá na aba que a gente quiser e seleciona lá o botão e clica aqui na área de trabalho do Rhino, do Grasshopper. Mas outra forma mais prática, assim como no Rhino vocês já devem estar acostumados a digitar, a forma mais prática é clicar 2 vezes aqui no fundo, aí ele abre aqui essa janelinha, e aí nós vamos digitar o nome do componente para criar um ponto. Tem várias formas de criar pontos, assim como no Rhino nós temos diversas formas de criar círculos, linhas. Mesma coisa no Grasshopper. No caso, nós vamos digitar aqui X, Y, Z. E aí ele diz aqui algumas opções.
nós vamos usar esse construct point. Certo? Selecione construct point aqui. E esse ponto, por padrão, se a gente passar o mouse aqui em cima da coordenada x, ele diz que é 0. Em cima da coordenada y, 0, z, 0. Então ele cria um ponto aqui, ó, na origem. Certo? Informação importante é que todo componente ele tem dados de entrada, que são esses aqui, ó, e dados de saída, que são esses do lado direito. Ou seja, eu vou entrar com coordenadas e ele vai me dar como saída um ponto. Se a gente quiser definir um valor específico para a coordenada x, por exemplo, eu posso clicar aqui com o botão direito, set number. Se eu colocar aqui 10, observem aqui, ó, que o x, indicação do ponto está aqui, ele moveu para cá, ó. Moveu 10 na coordenada x. Certo? Então, podem ter situações que a gente queira determinar um valor, mas muitas vezes a gente quer deixar um intervalo de variação, que essa é a vantagem do Grasshopper, a gente permitir essa flexibilidade de gerar valores que podem variar, certo? Então, se a gente clicar 2 vezes aqui, vamos digitar number. Number slider. Ele vai criar uma barra daquelas que vocês já estão acostumados. Só que ele cria um intervalo padrão de 0 a 1, em 3 casas decimais. E se nós ligarmos aqui na coordenada x, se a gente variar o valor, o ponto aqui ele está variando coordenada x, certo? Ah, mas eu não quero esse intervalo. A gente pode clicar aqui com o botão direito, edit, e nós podemos determinar um valor máximo aqui, que estava de 0 a 1, a gente pode colocar 100, por exemplo. A gente pode clicar 2 vezes, digitar 100. Opa. Nós podemos, ao invés de trabalhar com números reais, com números inteiros, pode clicar aqui. Se forem números inteiros, nós podemos determinar o número de casas decimais, ou números reais. Deixar números inteiros. De 0 a 100, poderia ter números negativos também. Só clicar aqui no sinal, a gente pode digitar aqui menos 100, por exemplo. Então ele vai de menos 100 a 100. Tudo bem? Todo mundo acompanhando? Agora, a diferença entre um ponto que a gente criou no Grasshopper e um ponto que a gente criou no Rhino. Do Rhino a gente pode mover, porque ele existe no Rhino. Do Grasshopper a gente não pode nem selecionar, certo? A não ser que a gente dê o bake. E aí ele cria uma cópia. Eu vou poder selecionar aquela cópia, mas o do Grasshopper continua sem poder selecionar, certo? Tudo bem? Então a gente pode fazer um misto. Alguns elementos importando no Rhino, outros criados no Grasshopper. Foi o que vocês fizeram a superfície no Rhino, e foi importado pelo Grasshopper, e a partir daí ele gerou todos os tijolos e gabaritos, certo? Porém, o segundo trabalho, vocês têm que fazer tudo no Grasshopper, nada de importação, certo? E é o que a gente vai começar a ver agora. Vamos ver só mais um comando antes da gente construir o hiperboloide.
Se vocês clicarem 2 vezes, digitarem line. Tem várias formas de criar uma linha, a gente vai usar esse aqui, ó. Observem o ícone, certo? Tudo bem? Qual é a diferença dessas diversas formas de criar a linha? A diferença está nos inputs. Se a gente incluir aqui esse line SDL, por exemplo, esse que eu pedi para vocês incluírem, ele pede 2 pontos, um inicial e um final do segmento, que é o que nós temos, os 2 pontos. E esse line SDL, por exemplo, ele pede um ponto inicial, uma direção e um comprimento. Certo? Então, eu quero construir uma forma, que componente eu uso? Depende do que você tem como entrada. Se eu tenho disponível os pontos, eu posso gerar dessa forma aqui, certo? Isso é coordenada polar. Essa forma coordenada polar. Que aí você tem restrição de ângulo, de distância. Então, pessoal, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ligar esse primeiro ponto no início, ligar esse segundo ponto no final, e nós temos aqui o nosso segmento. Se nós movermos aqui o ponto do rhino, ele atualiza o segmento no Grasshopper. E se nós movermos aqui no outro ponto, para criar o primeiro ponto. O primeiro ponto eu cria aqui no rhino. Aqui. E aí vocês incluem esse componente point aqui, que são esses hexágonos para importar elementos do rhino, é o ponto. Se vocês clicarem 2 vezes, digitarem point, ele vai aparecer também aqui, ó. Foi? Aí vocês têm que importar esse ponto para o Grasshopper. Então, direito nele, set on point, seleciona o ponto lá do rhino. Agora liga lá na linha. Foi? Pessoal, eu vi que nesse computador, por exemplo, pode ser que alguns, ele está diferente, né? Aqui está coordenada X, está escrito e tem um modo que ele deixa essas indicações curtas, que é esse display draw full names. Aí ele coloca dessa forma aqui. Se eu clicar de novo, display draw full names, ele expande. Então, para quem está aprendendo, talvez isso aqui seja melhor, mas a tendência é que vocês usem o modo curto, é menos poluído. Tudo bem aí? Pronto. Essa era só a explicação inicial, agora a gente vai fazer o hiperboloide, certo? Vamos apagar esses aqui, ó. Pode deixar esse ponto aqui. A gente vai fazer tudo no Grasshopper agora. Certo? Vocês mesmos falaram que para fazer o hiperboloide a gente começa com o círculo e para construir o círculo a gente precisa do centro e o raio, né? A gente vai usar esse ponto aqui como centro. Tudo bem? Sendo que nós podemos variar, dei um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, a posição desse centro no plano XY. O que a gente está fazendo aqui é permitir a criação de variações do hiperboloide, certo? A gente vai deixar o algoritmo mais flexível possível. Ou seja, a gente não quer modelar uma forma única.
Então a gente vai permitir a variação de raio, posição, distância entre um círculo e outro. Eles não precisam ficar alinhados, a gente vai permitir, cada um vai ter um posicionamento do centro diferente. A divisão de segmentos também a gente vai permitir variar, certo? Todo mundo tá aí? Ó, pessoal, vamos lá. A gente explicou aqui como criar os sliders, né? Só que não é a forma mais prática de criar. Nós criamos aqui digitando o number slider, aí edit e tal. Só que tentem vocês entenderem qual é a lógica de criação do Grasshopper, certo? Eu vou clicar aqui, vou digitar 1. Vou clicar aqui, vou digitar 5. Ó, quando eu digitei 1, ele criou 1 de 0 a 1, sem casas decimais. Quando eu digitei 5, ele começou de 5 e fez de 0 a 10. Quando eu digitei 12, ele criou um de 0 a 100, começando do 12. Se eu digitar aqui 105, ele começa do 105, vai de 0 a 1000. Qual é a lógica aí? As unidades, né? Se eu digitar algum número, se eu digitar 1, ele vai criar de 0 a 1. Qualquer número de 2 a 10, ele vai criar um slide até 10. Entre 11 e 100, ele vai criar até o 100. Número maior do que 100 e menor do que 1000, ele vai, certo? Ele vai criando unidades, certo? Então, se vocês quiserem testar alguma coisa e você sabe que eu quero um slide aqui que vai variar de 0 a 10, digita qualquer número entre 2 e 10, e aí é mais rápido, certo? Eu quero com um slide até 100, aí digita 12, qualquer número ali mais do que 10, menos do que 100, certo? Porém, se vocês quiserem ter mais controle, e a gente vai usar isso daqui a pouco, por exemplo, se eu quiser fazer um slider que vai definir ângulo de 0 até 360, certo? Se a gente digitar lá 105, ele vai colocar até 100, mas eu quero só até 360, certo? Então, como é que a gente pode fazer? Posso digitar 0, menor. Eu posso colocar qualquer valor que eu queira que seja o padrão inicial, sei lá, 12, menor que 360. Certo? Então, o primeiro número é o menor valor do intervalo da barra, o último número é o maior e o do meio é o que ele vai começar lá, certo? É o padrão. Tá aí, ó, começou de 12, vai de 0 até 360, certo? E eu posso colocar números negativos também. Eu coloquei aqui só positivo, mas tudo bem? Então, isso aqui foi só para explicar como criar essas barras de uma forma mais prática. Ao invés de digitar number slider, incluir aí botão direito, edit, certo? É mais demorado. Se vocês quiserem casa decimal, vocês podem digitar também 0 ponto, alguma coisa. Tá. Pronto, explicado isso aí. Nós vamos criar agora um círculo.